Olá a todos e todas, é com imenso prazer que lhes dou as boas-vindas ao componente curricular Educação Infantil, desejando-lhes que estas próximas semanas sejam proveitosas e ricas em conhecimentos diversos sobre as temáticas aqui apresentadas. Eu sou a professora Silvane Ribeiro e estarei mediando, junto com os tutores e tutoras, os temas concernentes a esse componente curricular, Educação Infantil, um componente obrigatório e de suma importância para a formação do pedagogo e da pedagoga. Sou professora adjunta da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia e integrante do NEPES, que é o Núcleo Integrado de Estudos e Pesquisas sobre Infâncias e Educação Infantil, e também vice-líder do GPACE, que é o Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Infantil, Crianças e Infâncias. Retornando ao nosso componente Educação Infantil, cabe reiterar que este é de suma importância para a sua formação como futura pedagogo-pedagoga. Segundo o artigo 4 das Diretrizes Nacionais para o curso de graduação e licenciatura em Pedagogia, um dos focos principais da atuação do pedagogo é a atuação docente na educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental. O mesmo documento, com caráter de lei, afirma no seu artigo 5 que o pedagogo deverá compreender, cuidar e educar crianças de 0 a 5 anos, de forma a contribuir para o seu desenvolvimento nas dimensões entre outras, física, psicológica, intelectual e social. Ou seja, pela nossa legislação, você será o profissional apto para assumir essa importante função de cuidar e educar crianças. Portanto, todos os temas que discutiremos neste componente e também no de práticas educativas em educação infantil são essenciais à sua formação. O componente estudos referenciais e as bases legais da educação infantil no Brasil, assim como pressupostos e princípios que norteiam as políticas para a educação da criança de 0 a 5 anos e 11 meses. Analisa, ademais, os conceitos mediadores das práticas pedagógicas historicamente constituídas na educação infantil brasileira e os dispositivos didáticos pedagógicos que operam nessas práticas. Assim, o objetivo principal é analisar a educação infantil e seus fundamentos teóricos e práticos nos aspectos histórico, legal, político e pedagógico. Mas antes de chegar à escola da educação infantil, discutiremos primeiramente a infância, destacando algumas concepções, a representação, a saúde, o desenvolvimento e a aprendizagem no contexto histórico, fomentando especialmente uma discussão acerca da atual concepção de criança que consta nos documentos legais. Além disso, abordaremos o cotidiano da educação infantil na perspectiva das singularidades e necessidades da criança. Pretende-se, portanto, ampliar os conhecimentos de vocês, cursistas, com discussões, debates, a apreciação de vídeos, elaboração de práticas, materiais e leituras acerca dos processos implicados na educação infantil, tendo em vista o desenvolvimento de construções de didáticas e saberes diversos sobre o tema. Ademais, acreditamos que o componente curricular contribuirá sobremaneira com reflexões e construções de práticas, nas quais tenham em conta uma perspectiva da criança como sujeito histórico e de direitos, tal como defendemos na contemporaneidade. Seguindo a linha estrutural do componente anterior, o nosso componente é de 68 horas e você contará com um ambiente virtual de aprendizagem, o AVA, destinado para aulas não presenciais do ensino à distância, que é o Moodle. O componente de educação infantil está subdividido em 3 momentos temáticos. No primeiro momento, faremos uma breve retrospectiva acerca das infâncias e crianças e suas diferentes concepções ao longo do tempo, até chegarmos à contemporaneidade e à transição do favor aos direitos infantis. É importante debatermos esses conceitos para chegar no momento 2 e falarmos especificamente da educação das crianças em um contexto formal e coletivo, que é a escola da educação infantil. O segundo momento do componente está intitulado A Educação Infantil, primeira etapa da educação básica, dispositivos legais e teóricos. Nessa unidade, adentraremos nas especificidades das escolas de educação infantil e abordaremos seus fundamentos teóricos e práticos. Também analisaremos os principais dispositivos legais que regulamentam a educação infantil no nosso país e a importância da formação docente na construção de práticas de qualidade no atendimento aos bebês e às crianças pequenas. Finalmente, o terceiro momento apresenta como título o currículo e as práticas pedagógicas na educação infantil, bases epistemológicas, função e princípios. Nesta unidade, abordaremos princípios norteadores para a construção da proposta curricular na educação infantil. Além disso, trataremos de temas relacionados à identidade e saberes do professor dessa primeira etapa da educação,
bem como a importância de políticas públicas e do apoio da família e comunidade na educação dos bebês e crianças pequenas. Apresentamos aqui uma síntese do que será nosso componente educação infantil. Fiquem atentos e atentas às instruções apresentadas, que objetivam a mediação e orientação aos processos de aprendizagem de vocês. Que tenham ótimos estudos e até breve!